Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência e também você que está em qualquer parte do mundo, a sintonia e o acompanhamento através do Facebook ou mesmo do YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou através também das informações impressas que você encontra no Facebook A Hora da Notícia. Sendo assim, vamos começar a nossa edição desta semana chamando as principais manchetes. Lei Seca completa 15 anos. Planos individuais de saúde terão reajuste de até 9,63%. Recuperação de manguezal no Rio de Janeiro mostra preocupação com a ecologia. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a nossa edição falando da Lei Seca que completou 15 anos. E a sua aplicação envolve determinação, fiscalização e punição com rigor aos motoristas que tomam a decisão de dirigir depois de ingerir álcool. E essa é uma informação que, de acordo com o Centro de Informações sobre Saúde, inclusive o álcool, a CISA, um brasileiro morreu a cada hora justamente no ano de 2021, vítima de um motorista que estava na condição de alcoolizado. Vamos acompanhar. Na madrugada do dia 15 de novembro de 2017, a vida da Anne, de 31 anos, foi interrompida por um acidente completamente evitável. A jovem voltava de uma festa com amigos quando foi atropelada por um carro em alta velocidade. O motorista do veículo estava completamente embriagado. Foi constatado no dia do acidente que ele estava embriagado. E assim, não precisava nem de exame. O estado dele já comprovava o cheiro de bebida, o jeito mole de você estar andando, o olho baixo, a fala embolada, tudo isso foi constatado, foi colocado na ocorrência. Em 2021, o Brasil registrou uma morte por hora motivada pela mistura álcool e direção. Foram mais de 10.800 óbitos causados pela decisão de dirigir após beber. A maioria das vítimas dos acidentes fatais são do sexo masculino. São eles também que mais ficam hospitalizados. Dos quase 76 mil casos de internações em 2021, 85% foram pessoas do sexo masculino. Normalmente pessoas jovens, tanto em casos de internação quanto nos de morte. A faixa etária da população mais afetada está entre 18 e 34 anos. Há 15 anos, o Brasil vem tomando medidas para reduzir a violência no trânsito. A legislação mais rígida, aprovada em 2008, adotou tolerância zero ao álcool e tornou crime a infração de dirigir após a ingestão de álcool. Os que forem flagrados nessas condições podem passar de 3 a 6 meses na prisão. O país passou a investir também
também fiscalizações e campanhas educativas, métodos que têm se mostrado eficazes para reduzir o acidente e mortes no trânsito. O objetivo é promover uma mudança de cultura na população. Claro que para isso foi necessário uma série de campanhas educativas e assim o fortalecimento da fiscalização por parte dos DETRANs em todo o Brasil foi fundamental para que a gente, aliando as duas coisas, quer dizer, a reprimenda social com a reprimenda jurídica, a fiscalização, e isso proporcionou essa mudança de comportamento que eu acho que sim é o principal resultado, né, desses 15 anos de lei seca. Vamos falar agora dos serviços bancários que devem oferecer pacotes básicos de serviço aos seus clientes. Então, justamente o cliente, além de não pagar mais taxas indevidas, eles também têm o direito de receber de volta valores que foram cobrados por estas instituições bancárias. Agora, veja quais são essas condições. Vamos acompanhar. Agradecimentos por estornos de pacotes de serviços bancários, ressarcimentos por cobranças indevidas. Quem navegou no Twitter nos últimos dias viu o resultado das dicas da administradora Nath Finanças. A influenciadora digital divulgou uma informação que pouca gente sabe. Todos os clientes bancários têm direito a um pacote de serviços essenciais, sem a cobrança de tarifas. Independente do banco que você esteja, se é banco digital ou não, você pode ter uma conta corrente gratuita sem pagar nenhuma taxa. Olhar os extratos com frequência é importante para identificar gastos desnecessários, as chamadas despesas fantasmas. Isso vale para tarifas bancárias e também para outros serviços, como explica o educador financeiro. São aquelas despesas que o cliente tem e que não sabe que existem. Aí, normalmente, o que a gente faz? Aí a gente vai procurar identificar quais são essas despesas que está tendo ali todo mês, ou às vezes até toda semana, e o cliente não sabe. Aí uma dessas despesas normalmente é essa taxa de serviços essenciais, né? A mesma coisa acontece às vezes com pacote de internet, com pacote às vezes de serviço que a pessoa tem lá de celular para poder ouvir música, fazer algo dessa forma. Às vezes as pessoas têm algum plano ali que ela está pagando e não sabe e não está usando. Desde 2010, os bancos devem oferecer de forma gratuita o fornecimento de cartão de débito, a realização de até 4 saques e 2 transferências de contas na mesma instituição por mês, assim como fornecimento de 2 extratos e consultas pela internet e pelo telefone. Caso o cliente procure o banco para fazer o cancelamento da cobrança e não seja atendido, é importante guardar um número de protocolo e entrar em contato com a ouvidoria da instituição. Se o problema persistir, é hora de registrar a reclamação no Banco Central. Você pode registrar a sua reclamação na nossa página do Fale Conosco, no site do BC, a qualquer momento. O processo é bem rápido e você pode também incluir documentos que comprovem a situação. Feita a reclamação no BC, o que acontece é o seguinte: ela vai ser enviada para o banco onde houve o problema. Ele é que tem que responder a sua solicitação. Os amigos Lucas e Vinícius pagavam pela manutenção de conta e não sabiam que podiam usar os mesmos serviços de forma gratuita. Agora pretendem cancelar e pedir reembolso. Gente, é meu direito isso? Seu direito. Interessantíssimo. Com certeza, eu vou cancelar, eu vou verificar, né, como cancelar, para poder cancelar. Do que a gente puder receber, a gente está indo atrás. Saúde. Vamos agora então falar de saúde desta época de inverno, que justamente pode aumentar o risco de infarto em 30%. É aquela época de oferta de comidas com mais calorias, né? E acaba a diminuição da vontade de se praticar o esporte ou atividades físicas nesse período de frio. O fluxo sanguíneo também sofre alterações, justamente nessa época que é mais fria, e isso pode provocar justamente os ataques cardíacos. Vamos acompanhar. Odete tem 83 anos e já sofreu 5 infartos. O último foi em agosto do ano passado, quando o clima estava mais frio. Em todo inverno, a Odete redobra a atenção com os sintomas e cuidados com o coração. Estou sempre assim de roupa, estou mais agasalhada, não tomo muita friagem, porque eu acho que também isso não é bom para o coração. Nos períodos mais frios do ano, o risco de infarto pode ser até 30% maior que em outras épocas. As comidas do inverno são mais calóricas e a vontade de se exercitar diminui. O diretor do INCOR explica que o fluxo sanguíneo também se altera quando as temperaturas baixam. No frio,
a gente tem na pele a necessidade de ter menos sangue. Então, os pequenos vasinhos se contraem para preservar o fluxo para músculo, para o coração, para o cérebro. Isso faz com que nas pessoas que têm, por exemplo, hipertensão arterial, uma pressão elevada, sabendo disso ou não, ela fique mais alta. Sedentarismo, estresse, hipertensão arterial e obesidade. Esses são os principais fatores de risco para o infarto. Ele acomete principalmente homens com idade acima de 45 anos, mas também pode atingir jovens. A dor começa no peito e pode irradiar para o braço esquerdo. Outros sintomas são a tontura e suor. O problema é que os próprios médicos muitas vezes não conseguem fazer o diagnóstico de infarto a tempo. Estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado mostra que dos 94 hospitais públicos da Grande São Paulo e Litoral, 36 tiveram índices altos de mortes por problemas cardíacos. Mais de 14% dos pacientes com sintomas cardíacos perderam a vida. O infarto, que é detectado pelo eletro, que é um tipo de infarto, esse precisa ser tratado já. Se não for, cada minuto que passa é 11 minutos a menos de vida da pessoa. Realmente tem que se agasalhar. Por quê? Porque tem que se proteger do frio. Vamos agora falar dos planos individuais de saúde, que terão aí um reajuste de 9,6%. Inclusive, esse limite foi definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e tem validade para os planos individuais e também os planos familiares. Inclusive, é uma medida que deve atingir nada menos que 8 milhões de consumidores. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, definiu que 9,63% é o reajuste máximo que os planos de saúde individuais e familiares podem repassar aos consumidores. Esse reajuste é válido para os planos contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei dos Planos de Saúde. O percentual vale para o período entre maio de 2023 e abril de 2024 e será aplicado no mês em que o contrato foi assinado. Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde, o reajuste não reflete a realidade dos planos no Brasil. De todas as operadoras de plano que ofertam planos individuais ou familiares no mercado, 70% delas a conta não fecha. Ou seja, a receita, as mensalidades são inferiores às despesas assistenciais, tributárias e administrativas. O reajuste foi aprovado pela diretoria da ANS e será publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a agência, há uma metodologia para se chegar a esse valor. A metodologia de cálculo da ANS reflete a variação das despesas assistenciais ocorridas em 2022, em comparação com as despesas assistenciais de 2021 de beneficiários de planos de saúde individuais e familiares. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos agora falar das rodovias, porque o trecho recuperado da BR-158 na altura do município de Santana do Araguaia, lá no Pará, acabou de ser entregue pelo governo federal. Inclusive, essa rodovia ela faz parte daquele Arco Norte, que é um dos arcos mais importantes de escoamento da produção mineral e também agropecuária da região norte do país. Vamos acompanhar. O trecho recuperado está localizado entre os quilômetros 794 e 839. São 45 quilômetros que estavam praticamente intransitáveis, causando acidentes e prejudicando o transporte de cargas e de passageiros. A situação é observada em 7 de cada 10 quilômetros da BR-158. Mas essa realidade, segundo o ministro dos Transportes, já começou a mudar. Nós esperamos aplicar só nessa rodovia, esse ano, já de 2023, 330 milhões na recuperação dela. Nós temos 4 trechos com contrato firmado
Xinguara a Eldorado do Carajás, Redenção a Xinguara, Redenção a Casa de Tábua e Casa de Tábua até a divisa do Pará com Mato Grosso estão com contratos vigentes de manutenção e agora receberão recursos. A solenidade de entrega da obra aconteceu na sede do Ministério dos Transportes em Brasília e foi transmitida pela internet. Boa parte dessa produção que passa por essas rodovias não são produções nem que passam pelo nosso estado, são produções que vêm dos estados do Tocantins, do estado do Mato Grosso, mas escoam para chegar até, como disse o ministro Renan, o Arco Norte, chegar até lá a Barcarena, para a partir daí, obviamente, sair com as suas barcaças. Mas também tem uma boa parte disso, que são minérios, que são extraídos daquela região ali do sul do estado e que também seguem com destino ao porto de Barcarena. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque já está em vigor a lei que reduz a idade mínima para a laqueadura em mulheres. E também a questão da vasectomia em homens. E lembrando que o SUS ele realiza os dois procedimentos que agora inclusive dispensa o aval do cônjuge envolvido. Na primeira semana de março, entrou em vigor a lei que reduz a idade mínima para que a mulher possa fazer uma laqueadura e o homem realizar a vasectomia. A exigência caiu de 25 para 21 anos. A nova lei também define que a decisão de fazer a cirurgia caberá unicamente ao paciente, sem a necessidade de autorização do cônjuge, que antes era exigida. Menores de 21 anos só poderão optar pelos métodos cirúrgicos no caso de já terem 2 filhos vivos. A gaúcha Emily tem 22 anos, é solteira e tem um filho. Ela não quer novas gestações. Nem todas querem ter o seu segundo filho, ou algumas nem querem ter o primeiro, né? Não se vê, não tem essa visão materna. Na laqueadura, as trompas são cortadas ou amarradas. A cirurgia dura entre 40 minutos e 1 hora e exige internação. Já a vasectomia leva de 15 a 20 minutos, sem internação. O Sistema Único de Saúde já oferece as 2 cirurgias de graça. Quem já fez 21 anos e tiver interesse deve procurar uma unidade básica de saúde e entrar na lista de espera. A mulher grávida que quiser fazer a laqueadura junto com a cesariana precisa avisar a unidade básica de saúde 60 dias antes da data provável do parto. Vamos agora falar então do setor de telecomunicações, que é um fator importante hoje. Inclusive, houve uma discussão sobre a questão da conectividade da internet. Este evento aconteceu aqui em São Paulo no último dia 15 de junho e reuniu representantes do setor de telecomunicações de todo o país para justamente falar sobre essa questão da conectividade e os serviços digitais e também a inclusão social através da expansão da internet em todo o país. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, defendeu a ampliação da conectividade no país e disse que, para isso, é prioridade resolver o problema do compartilhamento de postes entre o setor elétrico e provedores de internet. Uma portaria que define a política pública sobre o assunto deve ser publicada em breve. A banda larga está se expandindo em nosso país e, para isso, é necessário implantar mais trechos de redes. Os postes de distribuição de energia elétrica são recursos importantes para essa expansão, pois podem ser utilizados para passar cabos ópticos de forma ágil e de baixo custo. Outro tema discutido no evento foi a expansão do 5G, que já chegou a todas as capitais brasileiras. O desafio agora é levar essa tecnologia aos outros municípios. A meta da Anatel é que a cobertura esteja completa até julho de 2026 nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Mas para atender a esse objetivo, as operadoras precisam adequar infraestruturas. O problema é a falta de legislações e processos de licenciamento favoráveis à chegada dessa tecnologia. A gente necessita dessa evolução nas legislações municipais para que a gente possa estar evoluindo com a implantação da tecnologia 5G. Quem esteve no evento também pôde conhecer projetos de estudantes de institutos federais premiados por desenvolverem soluções que aliam conectividade e agronegócio.
Uma delas é essa plataforma com inteligência artificial para reduzir o uso de defensivos químicos. Consegue detectar nessas florestas surtos de praga ao acaso, né? E assim agilizar, né, o controle dessas pragas, evitar com que elas se alastrem e danifique mais a floresta. E o gestor, né, dessas empresas, quem cuida dessas florestas, tem que recorrer para os agroquímicos. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala que os bancos devem ser ressarcidos integralmente após homem subtrair bens da esposa que estavam em cofre. O banco deve ser ressarcido integralmente após homem subtrair bens da ex-esposa que estavam em cofre, decidiu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado condenou um homem a pagar quase 3 milhões de reais ao Banco Santander em ação regressiva por ter subtraído dinheiro e joias de sua ex-esposa que estavam depositados em cofres sob a guarda da instituição financeira. O entendimento é de que a regra da solidariedade comum não é aplicável quando um dos devedores deu causa exclusiva à dívida. De acordo com o processo, Santander ressarciu integralmente a vítima em ação indenizatória, mas entrou com ação de regresso contra o ex-marido, alegando que também foi prejudicado pelo ato ilícito e que a dívida só interessava ao autor da infração. O pedido foi julgado procedente, mas apenas para condenar o ex-marido a pagar metade do valor restituído pelo banco, o que motivou ambas as partes a apelarem ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ paulista avaliou que a divisão do valor deveria ser mantida. No STJ, o relator ministro Moura Ribeiro entendeu que o ex-marido deve responder sozinho pela dívida, pois o ato ilícito praticado por ele foi a causa determinante dos danos sofridos, justificando o dever de indenizar. Desta forma, para a terceira turma, a divisão do ressarcimento representaria enriquecimento injustificável do infrator à custa do banco, situação que o direito de regresso busca impedir. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silvason. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Saúde. Muito bem, chegou o nosso momento de falarmos de saúde e hoje falamos dos sintomas da febre maculosa, que é justamente transmitida pelo carrapato e não costuma afetar os nossos tradicionais animais domésticos. E o caso de incidência acontece mais nas áreas rurais. E também, apesar da letalidade desta febre ou desta infecção, ela tem tratamento simples se é diagnosticada justamente precocemente. Vamos observar. A febre maculosa tem alta letalidade, mas também tem um tratamento simples quando feito precocemente. A doença é transmitida pelo carrapato estrela, parasita que não costuma afetar animais domésticos, e sim os de grande porte, como cavalos, bovinos e capivaras. Por isso, a transmissão da doença costuma estar associada a áreas rurais. Os sintomas se parecem com o de outras enfermidades. Por isso, uma informação importante para o diagnóstico é saber se a pessoa esteve em área silvestre. Uma doença que tem sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dores musculares, sintomas inespecíficos e que podem confundir com outras doenças. O que vai fazer o diferencial é o indivíduo se informar que esteve em áreas silvestres, onde tinha a presença do carrapato. A Prefeitura de Campinas lançou uma campanha com placas de sinalização e cartazes explicando sobre riscos de transmissão e sintomas que podem ajudar no diagnóstico. Mas, apesar da campanha, a Prefeitura não suspendeu as festas na região e, inclusive, ingressos ainda podem ser comprados no site da Fazenda, onde surgiram os casos recentes.
Vamos agora então falar do queijo cabacinha, porque deputados aprovaram o projeto de lei que torna justamente o queijo cabacinha, que é produzido lá no Vale do Jequitinhonha, patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais. Com este parecer favorável, o texto agora segue para a apreciação do governador. Vamos assistir a esta reportagem, que faz parte da Rede Minas de televisão e também das emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Preparado com massa cozida, o queijo artesanal cabacinha é produzido no Vale do Jequitinhonha desde meados de 1950, onde se tornou fonte de renda para moradores da região. O curioso nome de batismo tem relação com o formato do queijo, que se parece com uma pequena cabaça, fruto comum no norte e no nordeste do país. Agora, mais do que nunca, o cabacinha conquistou o restante do estado e se tornou patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais. Uma iguaria que, dia após dia, vem ganhando mais espaço no coração e na mesa dos mineiros. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Telebrasil Notícias está chegando ao seu final. Mas antes de encerrarmos, além de agradecermos a sua audiência, vamos falar do projeto que devolve vida às áreas de manguezal, que são ameaçadas justamente no Rio de Janeiro. É um projeto que vem ali do Rio de Janeiro, que está reunindo ONGs, governo, empresas e também catadores para mostrar a importância do envolvimento da comunidade na preservação do meio ambiente. Uma luta aqui no Brasil muito grande nesse sentido, já há muitos anos, né? Vamos acompanhar com mais detalhes. Quem navega pelos rios que cortam a área de preservação ambiental de Guapimirim, na Baixada Fluminense, vê a capacidade que a natureza tem de resistir e se regenerar. Após anos de exploração, os manguezais estão recuperados. O manguezal, ele é conhecido como um berçário, né? Então, muitas espécies que vivem aqui, elas podem se reproduzem aqui no ambiente, entendeu? Os filhotinhos crescem, mas também tem muitas outras espécies, tanto de peixes, de aves, que vêm para o manguezal buscando um ambiente com bastante alimento, com bastante proteção. Durante o percurso, encontramos aves como a garça azul e o colhereiro. A gente está navegando pelo rio Caceribu. Aqui na região há 3 tipos de mangue, o preto, o branco e o vermelho. E logo ali na frente, o rio desemboca na Baía de Guanabara. Já no mar estão os currais de pesca, montados pelos pescadores da região. A preservação dos manguezais é fundamental para manter a atividade econômica. Na Baía de Guanabara, também encontramos um grupo de botos cinza. O projeto SA atua na região há mais de 10 anos. Foram restaurados mais de 180 mil metros quadrados de florestas de mangue na área e mais de 64 mil mudas foram plantadas. Além disso, o projeto promove pesquisas científicas na região e iniciativas de educação ambiental. Aqui a gente tem, por exemplo, a atividade limpa-oca, em que no período do defeso, os catadores eles são auxiliados, né? Eles têm uma limitação para exercer a sua atividade laborativa, então são auxiliados para fazer uma limpeza de um ecossistema que se revigora e restabelece seus serviços ecossistêmicos. Alaildo cresceu na região e há mais de 50 anos vive da atividade pesqueira. A gente se sente orgulhoso de participar desses projetos, de estar fazendo uma coisa tão legal para a Baía de Guanabara e a costa do Rio de Janeiro e para o mundo, né? Que o manguezal, tem poucos países que têm manguezais, mas o manguezal, ele é muito importante para o planeta e a gente não sabia disso. Este foi o Telebrasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência, também a ajuda em toda a parte técnica e também de exibição do Pedro Henrique e do João Vitor. Voltamos na semana que vem. Até lá. Telebrasil Notícias.